Salve, salve, senhores! Podcast 144 entrando no ar. Hoje, vocês já podem perceber que tem alguma coisa diferente. O papo vai ser 10. Hoje eu tô com a presença de um cara que dentro da cultura de Resende, vocês vão falar, não é possível. Conhecido, todo mundo já sabe quando a feira de vinil rola, é o Fernando. Forte abraço, Fernando. Muito que obrigado prazer estar pelo aqui. tempo, Obrigado, cara. Gui. Nossa, Valeu. que satisfação você estar aqui, Prazer meu todo amigo. meu. Prazer Obrigado todo meu. demais, cara, de fazer chegar aqui hoje logo cedo. O povo não precisa saber o horário, mas enfim, tamo junto. E ainda fiquei esperando para sair de casa, tá super tranquilo. Então menos pior. Levo o filho no colégio às 7 horas da manhã, tá de boa. Então tá tranquilo. Cara, obrigado pelo seu tempo. O fato de te convidar para estar aqui nesse projeto que eu intitulei como os artistas independentes são trazer pessoas que de certa forma tá fazendo a arte acontecer ou de certa forma tá vinculado no que eu penso que você talvez não seja um artista em si, mas você veicula a arte de quem é o artista. Pode crer. E muitas vezes, cara, isso é às vezes até mais importante do que o artista em si, porque o cara chega, produz e tem toda a questão da distribuição. E você vem ao oposto do que eu vejo. Você vem ali resgatando a essência do que foi lá atrás, naquela época, numa realidade digital que nós estamos hoje, que ninguém dá valor mais. Então, cara, obrigado mesmo, de verdade. Nós estamos lá com o Rafael na nossa área técnica. Rafa, salve, salve. Tá vivo aí, filhão? Aumenta seu volume aí, ô. Ô, Rafael. Ô, Rafa. Eu acho que ele esqueceu de aumentar o volume dele lá. Você tá sem som. Você tá aqui. sem som aí, Rafa, pra nós. E agora, melhor? Opa! Agora sim, pô. Chama de isso faz parte. Ao vivo é assim. Repete aí pra nós, que eu não entendi, foi nada. Na expectativa aí para esse episódio. Conheci o Fernando agora, quando chegou, já gostei do rabo. Só quando ele abriu a pasta, eu falei, gostei desse rapaz, a camisa que ele tá vestindo. Coisa bonita. Isso é camisa. papo de flamenguista. Mas valeu, Rafa, tamo junto. Espero que você curta também aí. Espero que a galera... só esqueci, né? Galera que tá aí, ó, compartilha nosso canal, inscreve, faz aí todo o processo que a gente precisa pro YouTube saber que nós estamos vivos. E é isso aí. Fernando, conta aí um pouco de você, como que você entrou nessa questão de feira de vinil, você falou que também é DJ, então vamos lá. Um breve resumo Desde aí. o começo, quando eu nasci, não mesmo. Cara, em 85, eu tinha 13 anos e já trabalhava. Eu tomava conta da biblioteca do colégio onde eu estudava, que era a Escola 1, em outro endereço ainda. E eu já ganhava um saláriozinho, uma ajudinha de custo ali, e esse dinheiro já era para comprar disco. Eu compro disco desde os 13 anos de idade. Caraca. E aí depois com 14 eu virei office boy, comecei a ter um salário direito. Mais decente, um office boy de um banco que nem existe mais, que é o Meridional. E aí, cara, eu trabalhei 4 anos de office boy no Meridional e o salário eu dava uma ajuda em casa, pagava 2 contas e tal, e o resto, cara, disco. Sempre andei de camisa furada, era um tênis só e os discos novos sempre na prateleira. Era vício, já era um vício. Na época, pra você ver, eu sou de 85, cara. Eu tô caminhando para meus 40 ano que vem. Era uma época em que o digital era difícil. Não, o CD, né? Só pintou no Brasil em 87, 8. O CD não existia, mas assim, computador, era tudo muito mais complexo. Tudo difícil. E era isso que fazia a coisa Era o acontecer. vinil usado, Era vinil. E assim, a gente comprava, teve uma época que era uma época de muita confusão financeira. Sim. Tinha inflação pra caramba, tinha hora que o disco custava uma coisa de manhã e de noite era outra. Mas teve um momento que estabilizou num dos planos mirabolantes dos governos que passaram pelo nosso país. Teve uma época que o disco custava 75 dinheiros, não vou saber qual era o dinheiro. Não, tá bom. E aí, cara, e nessa época você sabia quantos discos ia dar para comprar no mês. Dava uma segurança legal, porque o disco era um preço fixo. Não interessa se era Kid de Abelha ou Iron Maiden, era o mesmo preço. E aí, um belo dia, o disco subiu para 80 dinheiros. Eu falei, opa, olha a inflação voltando aí. E aí, o salário que a gente ganhava não subia na mesma proporção, nunca foi Continua. assim. Continua tudo igual na terra de Cabral. Mas assim, eu desde moleque eu compro disco. E aí, em 89, eu comecei a ser DJ na The Time, que era uma boate que tinha no 4º piso do shopping. Quem tem 45 mais, lembra da The Time. Eu não lembro. E vai lembrar de mim lá em cima. A galera da matinê toda hora me encontra na rua e fala, pô, você era o DJ. Eu ia na matinê direto e tal. E a galera da minha idade, né, ou mais, que frequentava à noite, esses aí eu faço festa para eles até hoje, assim.
E aí, cara, eu tinha o salário de boy e o salário de DJ. Aí, meu irmão, aí a coleção começou a virar uma coisa sem controle, assim. E não era só, eu quero porque eu sou consumista. Não, era o meu trabalho. Você conseguia articular isso, né? Você conseguia adquirir, revender e ao mesmo tempo manter sua coleção? Nunca vendi, nunca vendi. Era só seu mesmo? Era só meu. Eu comecei a vender disco há 2 anos atrás. Isso agora, então? E nós vamos chegar lá. Tá. Eu achei que nesse meio tempo você já articulava isso. Comprando e tocando, né? Não era comprar para ter, nunca ostentei, sim. Nunca fui, minha coleção tem X mil. Não, era para tocar, eu sou DJ, é material de trabalho. Assim como um advogado precisa comprar os livros para estudar, enfim. E a música é meu objeto de estudo, até hoje. Né? Trabalho com outras coisas, mas sou pesquisador musical também até hoje. E aí, bom, o tempo passou, fui morar em São Paulo, continuei fazendo festas lá, vinha pra cá, tocava. Teve uma época que eu morava em São Paulo e era DJ aqui, num boliche que tinha ali perto do Gessan ali. Então eu estava sempre residente em São Paulo, tinha que descer correndo na sexta-feira para poder tocar aqui, voltava segunda-feira para São Paulo, trabalhar de novo e tal. Bom, passa o tempo, muito tempo depois, já fazendo festa, já estou há 32 anos, não, 33 anos como DJ. E, enfim, 36 de coleção, 37 anos de coleção. Mais, 39, eu tô com 52, desde os 13 eu compro. Eu sou enfermeiro, eu vou fazer cálculos, você esquece. Não, e aí o que acontece é o seguinte, há 2 anos atrás, vamos pra loja agora, um amigão meu aqui, o Zé Ricardo, falou, Nandão, cara, eu vou mudar de cidade, eu tô indo embora pro Espírito Santo, pra praia, não tenho carro, não vou levar esses discos todos que eu tenho aqui, quero desapegar geral. Você não quer comprar meus discos, não? Falei, cara, quantos dias você tem? Ele falou, 3 mil. Putz. Eu já tinha quase 5 mil, então. Falei, cara, onde eu vou enfiar esses 3 mil discos na minha casa? Caraca. Aí ele falou, cara, começa a vender. Eu falei, pô, não tenho tino para vender doce. Nunca soube vender nem o meu trabalho. Para eu dar cachê, para eu dar o valor do cachê do meu job, eu sempre penei e acabo sempre dando o cachê mais baixo. Acaba ficando prejuízo. Mas por falta de tino comercial. Aí ele falou, não, Nandão, vem olhar, ver se te interessa. Eu falei, tá bom. Fui lá olhar, tinha 3 mil discos realmente, mas dos 3 mil, uns 1.000 eram discos vendáveis, assim, discos com procura no mercado. Rock, MPB de qualidade e tal. E uns 2 mil eram, cara, aquela coisa que já está encalhado e vai continuar encalhado. O que é encalhado? Disco que ninguém mais procura, de artistas que não sobreviveram ao mercado. Porque assim, meu pai ouvia Ray Conniff. Hoje em dia, se você falar de Ray Conniff, ninguém quer saber de Ray Conniff. Naquela época tinha muitas orquestras, nos anos 70, 80. Ray Conniff, Glenn Miller, Paul Moriarty, eram os caras que faziam e lançavam discos mais de um por ano. Assim. E aí o cara tinha muito disco de orquestra, muito disco de novela, muita coletânea de discoteque, muita coisa que fica parado, não sai. Isso talvez era muito uma característica individual dele, né? Igual você tem sua coleção e você tem uma linha que você curte mais, então supostamente você vai buscar mais sobre aquilo, né? Mas ali os discos dele, ele também já estava vendendo, então ele já tinha discos repetidos, porque quando a gente começa a vender disco, a gente começa a comprar lotes inteiros de pessoas que estão se desfazendo. Para garimpar mesmo o que tem ali dentro. Só que você compra o lote inteiro por um valor menor do que se fosse um por um, aquela coisa de um pelo outro e tal. E depois você vê os que realmente valem e os que não valem vão para o limbo ali. A maioria, assim. Agora vai ser umas perguntas. Bora. Eu falei para você que eu não ia te entrevistar. Não, mas esse assunto gera muita curiosidade. Mas gera curiosidade. Talvez o Rafa também já está remoendo lá dentro, que eu conheço a Pergunta daí, Rafa. Então, assim, nesse processo de compra e revenda, um exemplo, peguei um lote de 100 discos. Desses 100 discos eu tiro 10 que são vendáveis. Esses 10 geralmente suprem o lote? Então, a gente vê isso antes de comprar, antes de fazer a oferta, né? Por exemplo, eu pego um lote, eu vejo que tem lá 10 discos do Queen e 90 discos de orquestra, eu só vou fazer oferta pelos 10 do Queen. Hoje você já tem essa experiência para isso. Então, e os outros de orquestra, assim, na época quando eu peguei com ele, eu também já sabia disso. Falei, cara, isso aqui não vai vender, ninguém vai procurar. Entendi. Ele falou, não, então, mas eu quero me livrar de tudo. Então me faz uma oferta e tal. Eu falei, cara, mais fácil você me dar um valor. Aí ele me deu o valor, na época era 10 mil reais pelos 3 mil discos. Eu falei, cara, 10 mil dá 30 conto.
Falei, cara, acho que dá. Aí eu olhei os 1.000 e falei, cara, 1.000 discos por 10 mil reais são 10 reais por disco, dos 1.000 vendáveis. Mesmo que isso encalhe e demore para vender, eu vou vender disco aí por 60, 70, às vezes 90 reais. E alguns valem 20, 30 mesmo. Mas eu falei, nesses 1.000 aqui já vira. Os outros, vamos embora, você quer se livrar, eu levo para casa. Bom, não preciso te dizer que estão lá até hoje, né? Eu fiz isso. Aí você saiu de um acervo de 5 que já era seu para 8. Mas, nossa, Deus do Só céu, que aí, cara, pra você ter uma ideia, faz? cada caixa de disco, que a gente usa essas caixas no supermercado. Já vi você levando lá. Cada caixa cabe uns 130, mais ou menos. Eu levei 5 viagens de 6 caixas. É pesado, cara. 30 quilos cada caixa. É pesado. 5 viagens de 6 caixas cheias da casa dele até a minha casa. E a minha casa, os discos ficam no segundo andar. Aí sobe escada e desce, respira, e bombinha de asma, e sobe escada e desce. Bom, muito amor, né, cara? Beleza. Aí, cara, não preciso te dizer que os 2.000 estão lá até hoje. Sim. Mas não todos. De vez em quando aparece um doido que fala assim, pô, eu tô procurando discos de novo. Não é doido, assim, é pra gente doido que... pra gente que... Não, eu te entendi. O cara que fala assim, cara, eu tô procurando um disco da novela X, porque a minha mãe ouvia e eu tenho uma memória afetiva com aquele disco. E aí é o que eu te falei da questão da individualidade, não é doido não, senão fica... Mas não é, é porque o cara, talvez, ele tem uma linha de coleção naquilo, ou é isso que você falou. Ou então não, é só uma memória afetiva, o cara quer pontualmente o disco da novela Tieta. Maneiro demais. Aí, pô, eu tenho lá, e esses eu vendo barato, 10 conto leva, entendeu? É para tirar de casa. Sim. Os discos que não são vendidos, eles viram artesanato. Ó, isso aqui, por exemplo, é um porta-trecos que eu fiz derretendo um disco do Tim Maia que estava arranhado. De certa forma você faz. E ele é reaproveitado. Isso aí é presente, Rafael. Então, isso aqui é presente para vocês. Isso aqui, cara, Caraca, você bota velho. chave, bota celular, bota o que você quiser aí dentro. Esse aqui no estúdio vai ficar... Fica ali, ó, tá vendo? Do lado ali já cabe coisas ali. Isso aqui já tem lugar, rapaz. Tem estante ali, cabe. Rafael, cabe. Tá começando a... E aí, ó, outra aqui, ó, isso aqui você vai abrir agora, que aí você vai ver o que é. Pô, que maneiro. Pego também os discos... Cara, muito obrigado. Pô, obrigado de nada, mesmo. imagina. Nossa, nem precisava, mas assim... Mas é bom. Pô, valeu mas é mesmo. bom. É uma lembrança. Quem chegar aqui vai perguntar. Fala, Fernando. Então, olha só, são 6 porta-copos maneiro, cara. feitos com os rótulos dos Faz discos. O recorte. Aqui, ó. Rafa, bota nessa aqui pra galera ver. Tá enxergando aí? Tá pegando. Então eu pego 6 rótulos diferentes para ficar um kit coloridinho. E aí você faz aqui também o suporte. O compactozinho vira o suporte. Às vezes tem gente que me pergunta, isso é cinzeiro? É isso que eu ia te perguntar na hora que... Também pode. Aí. Pode, mas você vai estragar no primeiro uso, né? Porque é papel e plástico. Na hora que queimar era uma vez. Pô, então, obrigado, cara. Imagina. Valeu mesmo. Ó, se quiser já põe no uso, ó. Já. Verdade. E é porta-copos mesmo aqui, ó. Já tem um aqui. Já estamos no uso aqui, hein? Pronto, ó. Aí. Olha aí, que legal. Ganhar o presente se não utilizar, pô. Ó. Já não marca mais a mesa. Então, aí os 1.000... Não vai sair daqui mais. Os 1.000 discos, os 2.000 discos parados já não são 2.000, porque eu faço artesanato direto. Sim. Levo para as feiras, vendo também, faço um kitzinho desse, vendo. Faço esses grandões, dou de presente, ou vendo, enfim. Cara, reaproveitar, reciclar. Porque a gente sabe que plástico é aquela história do material muito... que demora para se decompor. Sim. E se isso aí for pro lixo, cara, vai ser uma tristeza. E é um material diferente, né, cara? A gente vê que a prensagem do disco, ela... Eu não sei, é plástico, tá? Mas é diferente, não é um plástico... No começo era feito com cera de carnaúba, era um disco grossão que caía no chão, quebrava na mesma hora. Esses aí podem cair, não quebrar, enfim. Muito legal. E então, aí comecei com a história de compra e venda, já dei um sinal para ele na hora, fui fazer uma feira em Valença. Era uma festa do queijo, não sei o quê. Eu falei, vou botar uma barraca aí. Botei, cara, vendi R$1.800 num dia. Falei, opa! Caraca. Sem fazer força. Só levei, pesquisei preço, limpei, lavei disco, comprei plástico novo para todos eles e tal. Levei para essa feira. Você compra também? Esses plásticos eu compro, Que a gente vê muito, inclusive eu tenho uns meus ali, eu tenho alguns, e eu não sabia. Para mim isso aí era o original. Não, o original geralmente já esfarelou com o tempo. Vou e o interno também. Então, você me revende alguns aí que eu vou colocar nos meus ali, senão eles vão acabar. Não, e dá uma cara boa, fica com cara de novo. Ainda mais para a loja é importante estar com uma cara, né? Sim. Tomar um banho de loja antes de vender, né? Aí, bom, os discos começaram a sair, eu falei, cara, eram 3 dias de evento.
Em 3 dias eu voltei e já dei mais 2 contos pro cara. Eu tinha dado um sinal, dei mais 2 mil. Falei, até quando você quer que eu pague isso? Ele falou, nossa, até o meio do ano que vem. Era outubro. Tá fazendo 2 anos agora. Falei, cara, beleza. Bom, em 30 de junho do ano passado, eu quitei os 10 mil reais. Que legal. Sem fazer força. Quer dizer, sem fazer força. Não. Assim, indo para as feiras, mas sem ter que me espremer para pagar. Porque eu pegava, falava, vou te dar mais 1.000 hoje. Vou te dar mais 800. E conseguiu virar. Cada feira melhor eu dava um pouquinho mais, cada feira. E aí eu comecei a entrar no circuito das feiras. Comecei a descobrir quem organizava. Porque nessas primeiras eram eventos mix, né? Tinha um vendedor de vinil, que era eu. Aí tinha um outro que vendia artesanato, tinha um cara que vendia livro, tinha o cara do pastel, o cara Era um aleatório, né? E era um festival de queijo. Quer dizer, o foco era aqui. Num festival de queijo, eu vendi disco pra caramba. Que maneiro. Você imagina numa feira de disco a procura que tem. E hoje a gente vê uma galera, molecada, assim, de 20 e poucos anos, comprando disco, começando coleção e começando na boa, assim, começando comprando Elis Regina, Billie Holiday, Frank Sinatra. Ninguém vem procurar MC qualquer coisa, porque esses caras nem vinil lançam. Nem tem. Um ou outro até lança, mas enfim. Cara, mas eu acho que quando chegar nesse nível aí também, é tipo largar a mão. Eu falo assim, aborta essa missão aí. Mas por exemplo, de minha filha gosta de um rapper chamado FBC. E outro dia a gente achou o disco dele. Ela estava numa feira comigo. Falou, cara, pai, eu quero dizer, compramos o disco do FBC. Era um disco bonito, colorido, picture. Depois eu vou mostrar para vocês, tem um picture aqui. Todo bonitão e tal. Falei, filha, bacana você começar a coleção também. Eu já tinha dado 2 discos do Cartola para ela, que ela se amarra, tem 16 anos. Gosta de Cartola, né? Mas isso aí é graças à internet. Boas influências sua também, não? Então, também, mas a internet ajuda nisso, porque você está no Spotify, Deezer, YouTube, qualquer coisa dessa. Ela ouve, por exemplo, Menos é Mais. Acaba a música, a plataforma sugere Dudu Nobre. Ela vai lá e ouve. Quando acaba o Dudu Nobre, a plataforma sugere Martinho da Vila. Ela vai lá e ouve. Daqui a pouco acaba Martinho, sugere Cartola. Aí ela ouviu e se apaixonou. Eu não precisei falar. Mas quem não se apaixona por Cartola, né, cara? E aí, cara, é muito legal. Você tem uma filha de 16 anos que gosta de FBC e de Cartola. E hoje ela é DJ comigo. 2 vertentes. Toca nas festas junto comigo, Numa pegada independente dela, muito Cara, característica. completamente. Assim, é legal quando a gente faz festa de 15 anos, por exemplo, que quem negocia repertório é ela. Eu não sei, nem conheço as músicas atuais. O trap, eu não sei o que, eu não sei nem o que é. Eu conheço, assim, a pop internacional, a Taylor Swift, a Katy Perry, não sei o quê. Isso é porque a mídia massa na tua cabeça. Ali, mas, meu irmão, é tão rápido. A música que tocou mês passado, esse mês, se você tocar, ninguém mais quer ouvir. Então, assim, eu não acompanho nem tento, porque... A rotatividade hoje é muito diferente do que era antigamente, muito. Né, cara? Igual a gente fala em questão de discos, você falou assim, tem orquestra que lançava um disco por ano. Naquela época, de 70, 80 para cá, a produção fonográfica ela era muito forte, ela era muito intensa. As gravadoras, vamos lá, vamos fazer, vamos produzir. Porque o veículo que você tinha de venda era disco. Era disco, muito mais do que show. Hoje em dia, outro dia eu vi uma entrevista... Eu vi uma entrevista do Ivan Lins falando assim, se eu não fizer show, eu passo fome. Então, naquela época, o único mostruário que você tinha, o portfólio artístico da pessoa era vinil, cassete, CD. E as pessoas tinham mais tempo, mais dedicação à música e mais paciência. Sim. Tem disco do Jethro Tull, que é uma música só, metade no lado A, metade no lado B. E hoje as músicas não chegam a 2 minutos. Não. Hoje você porque ninguém tem paciência. Engenheiros do Havaí que faz lá, Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Não existe. Você fazer música de 9 minutos não existe. Não existe mais. O último que tentou fazer isso foi aquele pessoal que se juntou aí, era o trapzinho mesmo. Não vira, cara. Projeto não sei o quê, assim, juntava um monte de rapperzinho e fazia poesia acústica. Eram umas músicas longas e tal. Mas, cara, pouca gente aderiu. Pouca gente. Eu ouvi muita coisa dele, sim. Bacana a música, mas não vira mais. É longo, cara, a pessoa não tem paciência. A informação muito rápida. O TikTok hoje 15 segundos, 20 segundos, 30. Isso. Tanto que hoje você tem, até a própria plataforma te obriga a escolher um trecho da sua música. Para botar lá. Porque senão você não vira. E aí, às vezes, aquela música vira sucesso só naqueles 15 segundos, cara. Covardia. Ninguém conhece o resto da letra, só o refrãozinho. Com o artista, cara. Eu acho que isso eu acho também. É um crime. Por isso que eu, quando vou nas feiras, e esse dia eu estava em Guará, final de semana passada. E aí chegou um rapaz e começou a falar de bandas de anos 80. Cara, o cara não devia ter 26 anos. Porra, porque eu gosto muito de Ice House, porque eu gosto de
Aí ele pegou um disco de uma banda chamada Prefab Sprout, uma banda pouquíssimo conhecida dos anos 80. O cara começou a tremer, falou, esse é o disco da minha vida, eu nunca imaginei achar esse disco em vinil. E comprou. Eu falei, cara, um moleque de 25 anos, cara, né, cara, falando que o Prefab Sprout, que é uma banda o disco é de 86, é o disco da vida dele. Eu falei, cara, é muito doido. E a arte, ela é assim, né, cara? É atemporal, né? Completamente, completamente. Talvez o que foi feito lá nos anos... Ou às vezes o que é de agora. Toca alguém que tem 60, 70 anos. Isso. Então não tem essa cronologia de idade, isso não vale. Eu lembro quando o Europe lançou The Final Countdown. Isso não existe. Meu pai, que era fã de Ray Conniff, de Frank Sinatra, ouviu e falou, cara, que bacana esses caras. Que som diferente e tal. Enfim, é isso que você falou, é atemporal. É atemporal, tanto no invertido, né? Porque tem bandas surgindo agora, por exemplo, a gente falou poesia acústica, vai tocar alguém. O toque artístico é independente. Exatamente. Isso não interfere na questão. E aí, cara, essa coisa das feiras é muito legal. Primeiro porque você passa o dia conversando com gente que quer falar de música. Para um DJ não tem coisa mais legal. Imagina. Você passar o dia trocando ideia e o cara vem, por exemplo, aí o cara vem e fala, pô, porque o vinil tem o lance da capa, né? Eu falo, tem o lance da capa. Olha essa capa aqui, por exemplo, do Kid Abelha. É uma capa... Sim. Só que ela tem um... Vou até virar aqui para mostrar. Ela tem um detalhe que quando você vira, a capa é outra coisa já. Agora são fotos. Aí você vira de novo, põe ela na outra posição, já virou outra capa. Então, assim, esse cuidado que a pessoa tinha com a arte, que tem capas do Led Zeppelin que são assim, capa do Rolling Stones que você tem um monte de rostinho e você tira e vira e os rostos ficam preto e branco. Então, e não é só o fato do artista, né? Não. Produzir a música em si. Existe toda uma arte de outras pessoas envolvidas, de gente que produz arte gráfica de gente que tinha um produtor de estúdio, que isso existe ainda. Existe. Mas essa coisa da arte gráfica é muito legal. Tem um disco do Caetano aqui que é esse Transa. Esse eu tenho que tirar os plásticos para a mágica acontecer também. Te ajudei, vai. É um disco muito legal. Um disco caro, raro até. Então, eu vou te perguntar isso daqui a pouco. Nessa condição aqui, ó, ele tem uma parada aqui no meio que ele vai montar assim, ó. Ele vira tipo um box. E aí, só que eu não vou nem fazer a dobra certinha, só pra gente ver. Isso aqui tem uma dobradura que ele vai entrar e vai montar como um... Ó, ele vira um box aqui, ó. Bacana. Triangular. E aí, cara... o disco tá encaixadinho. E o disco tá aqui dentro. É duplo, o disco tá salvo. Não, o disco é simples, a capa é tripla, mas o disco é um só. Cantado em inglês, é um disco icônico. Mas vamos lá, aproveitar então que você entrou nesse mérito aí. Quando a gente fala de um disco raro ou um CD, cassete você não trabalha. Não trabalho porque o cassete, o tempo deteriorou a maioria deles. Por causa da fita, né? Por causa da fita, coisa magnética. Que eu te falei até do meu gravador de rolo. Lindo, aliás. Aquele ali é um xodózinho. Um dia eu boto ele para funcionar. Depois eu mostro pra galera. Isso. Quando a gente fala de CD raro ou de um disco raro, esse chegar a essa conclusão, né? Você como vendedor, como negociador e empresário na área, você não deixa de ser um empresário nisso. Essa sua avaliação, né? Ela vem conceituada junto com outros feirantes também? Eu não determino nada. Isso tem. A única coisa tem site, talvez, que você tem lá um vários. Padrão. Tem vários e nunca é bom se basear por um só. Entendi. A gente tem um santo grau que chama Discogs, que é onde você acha todos os lançamentos. Por exemplo, esse disco do Caetano aqui, Transa, se você jogar no Discogs, vai mostrar quais são as prensagens, em que países eles foram prensados, em que anos eles foram prensados, tal, e o preço médio de venda, que o site também é um site de compra e venda, mas ele é muito mais um site de catalogação. Então, por exemplo, se eu quero catalogar minha coleção, eu posso ir lá e falar, ó, eu crio minha conta e falo, Caetano Transa do ano 71, tenho, check, aí ele entra na minha, Rita Lee, não sei o que, tenho, Guns N' Roses, tenho o CD, pum, não sei o que, tem. E ele vai abrindo a sua coleção. Tem gente que usa isso para chegar numa feira e falar, peraí, deixa eu só conferir se eu já tenho esse ou não. Entendi. O cara abre o Discogs na hora e fala, não, esse aqui eu ainda não tenho, vou levar.
Mas ele é uma referência de preço, mas ele é uma referência de preço gringa. Ele é baseado em dólar. Sim. Aí você vem para o Brasil. Entendi. Tem muitas lojas online que têm 30, 40, 50 anos de experiência, que sabe, não online, lógico, eram físicas e viraram online também, que eu me baseio nelas também para precificar um disco. Por exemplo, eu peguei esse Rita Lee aqui, que é o Rita Lee Tutti Frutti, Fruto Proibido. Esse disco aqui, ele tem várias reprensagens. Ele é um disco de 75, depois ele foi reprensado nessa série Super Luxo. Sim. Em 79 ou 80 baixo, e sei lá. Isso aí difere o valor. Difere o valor. Isso é um dos fatores que difere o valor. E depois ele foi reprensado em 2019 e reprensado de novo em 2023. Cada prensagem dessas tem um valor diferente. O mais antigo, supostamente, é o mais antigo vale mais nesse caso. Mas os discos que foram prensados, por exemplo, tem Gal Costa, Água Viva, é um disco que eu vendo por R$50, o de época. A prensagem nova, porque os discos novos custam caro, porque são feitos em menor quantidade, entendi. custa 250 pau. Entendi. Então, assim, nesse caso, é muito mais vantagem o cara comprar um de época. E no caso de um que tenha o de época e o atual, aí é gosto. Tem gente que adora pegar um disco lacrado, cortar, sentir o cheirinho e tal, e botar para ver a agulha pela primeira vez. Entendi. Isso tem seu valor, mas a qualidade de gravação do antigo é muito melhor, porque ele é a partir de uma master analógica. Então, cara... Então, vamos lá. Eu ia entrar nesse mérito contigo na questão da prensagem, né? A matriz, ela existe. A matriz, ela existe, e a matriz dos discos todos prensados até 1994 é analógica. Entendi. Então, supostamente... Por que eu te falo do analógico? Desculpa, todos não. Em 94 já existia gravação digital. Mas eles... eu lembro que os CDs na época, não sei nem se esse aqui vai ter, eles tinham uma categorização que ele vinha assim, ADD, gravado em analógico, mixado em digital, masterizado em digital. Ou ele era AAD, ou ele era DDD, digital, digital, digital. O disco que já é gravado no digital, ele foi feito para ser CD, ele não foi feito para ser vinil. Sim, porque as frequências do vinil são maiores. Tal. Só que, você pega um System of a Down como exemplo, ele é digital, ele é DDD. Nem existe mais isso, mas ele seria DDD. Sim. E os caras lançam no vinil. Você põe o vinil, a qualidade não tem a qualidade que você espera de um vinil, porque as frequências mais altas e mais baixas não existem. Não existe. Por que eu te falo da questão do analógico? Não lembro agora exatamente, que eu para data eu sou muito ruim, mas isso é recente. Não sei se você conhece um produtor fonográfico, chamado Liciel Franco. Não. Ele é daqui, de Partido Alferes. Ele, com esse negócio de montar estúdio aqui em casa, eu gravo no digital, mas eu queria entender a matriz da coisa, né? Eu falei isso pra ele lá, falei, cara, eu vim conhecer a essência e a raiz do negócio. Estive lá, fiquei 2 dias com ele no workshop, dentro do estúdio dele, chama Forest Lab. Cara, pra quem trabalha com isso aqui, o cara é super acessível. Ele grava analógico? Ele grava tudo no analógico. Que legal. Puro no analógico. Então ele é como eu. Você, hoje em dia, é um influenciador digital. Sim. A gente é influenciador analógico. Depois eu vou te mandar o link no Instagram e no Facebook, quero que vale a pena você seguir. É um cara que, assim, ele é escrachadaço mesmo. E quando eu chego lá, não tem computador na sala. Começa por aí. Não existe. Gravador, play, rec, e ele mesa. tem lá aquelas máquinas gigantescas ainda, passando as fitas de rolo. Isso. E aí onde eu entendi... Dessa grossura, ele tem lá tudo. O máximo que ele tem lá, cara, é um visorzinho assim, onde a gente vê o estéreo da coisa. É a frequência batendo, e aí, eu tenho que regular aqui, e aí ele consegue moldar, né? E o cara é foda, Resumo da história, ele já está num processo de criação de matriz de disco de vinil para produzir as bandas que ele grava lá, né? É tudo independente, tudo independente. Ele fala, não vem aqui, já me procuraram, galera do mainstream, não vai gravar comigo, porque o cara sabe o meu trabalho. E eu prefiro abrir o estúdio para gravar o independente, porque a galera vai me pagar aqui 5 mil para gravar 5 músicas, não lembro agora exatamente se é esse valor, e o cara sai daqui pronto. Como que é o processo? Meu irmão, vamos lá. Tá todo mundo ensaiado? 1, 2, 3, vai. Pau no burro. Isso. A galera antiga fazia isso. Por que os novos hoje não fazem? Então, assim, a galera do digital, e eu falo muito isso aqui, você faz várias vezes até chegar no objetivo.
né? Você grava 1, 2, 10 separado, junto, e às vezes não flui. Lá o cara tem que fazer várias vezes para fazer igual. Isso. É diferente. Aqui o cara faz até conseguir. Lá não, o cara faz várias vezes para fazer igual. Ó, essa ficou boa, vamos deixar. O take é esse. Então, cara, quando eu chego no estúdio dele, que eu vejo aquele mundo, mesa de som de um monte de canal, e o cara tudo ali, ó, não, isso não é normal, isso aí não, cara. Cara, abração policial, gente boa demais. Cara, tem uma historinha muito boa que se o Liciel não conhece, mas eu deve conhecer. O cara é cascudo. Né? Essa história é assim, Tonico e Tinoco estavam gravando um disco já nos anos 90, em São Paulo. E os dois no violão lá, fazendo aquelas modas de viola e tal. Estúdio, 1, 2, 3, gravando, tocaram os dois juntos, porque não tem essa também de gravar separado. Beleza, senão o cara não consegue nem pôr a segunda voz, ele tá acostumado a cantar junto. Então ele vai... Aí acabou tal, aí silêncio, fade, desligou. O cara falou, perfeito, maravilha. Aí um dos dois falou, olha só, nós erramos uma coisinha lá no começo, será que dá para nós fazer de novo? O cara falou, sem problema, vocês que mandam aqui, imagina, Tonico e Tinoco, pode fazer. Aí 1, 2, 3, tal. Aí os caras gravaram. Falou, agora o início passou bonito. Eu falei, então, mas é que aí nós erramos uma coisinha quase lá no final. Ele falou, vamos fazer o seguinte, toma uma água, toma um café, deixa eu editar aqui, se vocês acharem legal a edição, passou. Se não, vocês voltam e gravam quantas vezes forem necessário. Mas não precisa se desgastar, porque hoje a tecnologia permite que a gente edite e tal. Tudo bem, eles saíram, era um corte, o cara achou um ponto legal, fez um corte, emendou o começo da segunda, o final da primeira, onde não tinha nenhum erro. Aí botou para eles ouvirem, aí os caras ouviram, um olhou para o outro assim, passou, sumiu. Aí ele falou, nossa, o que é eletricidade, né? Isso é um clássico. É isso, cara, é muito bom. O que é eletricidade, cara? Muito sinistro. Mas o analógico, cara, realmente, o cara para chegar e fazer. Não, tem que ter culhão. E eu tiro o chapéu, porque isso aqui é uma outra realidade. Hoje em dia a gente vê essa galera produzindo música, produzindo áudio aí. Qualquer pessoa pode fazer. De dentro de casa. E artistas grandes fazem e assumem, acham maneiro. Mas assim, você vê o negócio nascer do zero, na fita, troço rodando lá. E a edição feita na mão. E o maneiro do Liciel lá, cara, que ele tem vários equipamentos. A galera manda equipamento pra ele, né? Ele tem lá a máquina de gravação que, tipo, os caras do Chitãozinho Chororó mandou lá pra ele. Ou que era de estúdio grande, que não usa mais. Que fechou, que não usa mais. Ele tem uma mesa de som lá que foi do Marcelo Iuca. Aí. Então, assim, a galera manda e ele conserta, ele faz. O cara é engenheiro de áudio, se não me engano. Preciso conhecer mesmo. Fantástico. Não. E se você quiser ir lá um dia, eu vou contigo. Eu te levo lá, tem um colega aqui que quer te conhecer. Cara, gente boa toda a vida. E é um estúdio gigantesco, assim, tudo separadinho, tem as áreas lá onde cada um grava, bateria. E uma frase que eu achei legal ele contando, ele levou uma banda lá pra tocar e o baterista regaçando. E aí o guitarrista, errei, fazer de novo. E por fim, no segundo take, o baterista já tava esgotadaço. Aí falou assim, gente, vocês têm que... Vamos lá, organiza aí que vocês vão matar o menino, pô. Chega mais ensaiadinho na próxima. E já aconteceu, teve casos dele não gravar, porque não tinha condições de ensaio. Eu assisto muito esses documentários, adoro filmes que são sobre artistas, né? Biografias, não documentários, biografias. E um dos últimos que eu vi foi o da Aretha Franklin. Se não viu, assista, é muito bom. Tem uma hora que a galera tá no estúdio de gravação... E os caras começam a posicionar. É um estúdio compridão, a voz está mais na frente, o violão está mais ali, não sei o quê. A bateria e o sopro lá no fundo, porque é um microfone captando a essência toda. Então a bateria tem que ficar longe, porque o som dela é mais alto que a voz. E mesmo assim o cara tem que ir manso. Essa é a questão do estéreo da coisa. Né? E do volume, da compensação ali. Isso é muito legal. Tem um produtor, eu falo isso muito com o Rafael, um produtor fonográfico, Quincy Jones. O Quincy é o cara, Midas, né? É o Midas, eu assisti 2 documentários do cara. Tem como você não ter como referência. O cara é produtor do Michael Jackson, já começa por aí. Só por aí. Não precisa de mais nada. Não, toda vez que tem disco dele na loja, também vende assim, que todo mundo vai atrás. Nossa, muito então, maneiro. Voltando a falar da feira, né? Por isso que eu te falei, dá umas fugidas, né? Mas é bom, parênteses. Cara, a gente vai abrindo, põe um parênteses, colchete, chave, e depois volta. Na feira acontece muito de gente, como eu te falei, começando coleção. E tem gente que chega procurando o disco específico. Outro dia, esse final de semana, a moça chegou e falou, eu quero esses 5 discos aqui que eu listei. Eu tinha um, que era o da Gal, de 71.
Os outros não tinha, ela falou, tudo bem, vou procurar em outra banca. E ela rodou, não achou, vai embora e da outra feira ela procura. Ela não quer nem olhar o que está ali. Nem olha o restante. E tem gente que chega para garimpar. O cara começa... Sou eu que fico lá curioso. O cara começa às vezes pelo mais barato, aí depois ele vai na caixa do estilo que ele mais gosta. Aí ele gosta de ver, de folhear e tal. Daqui a pouco o cara não gosta de MPB e tá lá folheando MPB. Aí o cara puxa e fala, nossa, Milton Nascimento. Nossa, esse disco cara, não sei o quê. A gente perdeu isso, né, hoje em dia no digital. A arte em si, né, cara? Você pegar, é igual o Dire Straits que você mostrou aí. Um colega me deu ele, tá ali, o Evandro. Forte abraço pro Evandro, obrigado. O Evandro é um cara que eu vou tentar articular de se conhecer, cara. Ele tem lá na casa dele, mas muita raça de disco, mas muita coisa. Esses 4 discos aqui são 4 dos discos que a gente mais vende lá na loja. O Dire Straits, Brothers in Arms, que é um clássico. Esse eu não tenho, vou te comprar ele depois. Esse aqui, cara, toda vez que chega, já saiu. Esse aqui já tá vendido. Já vendeu esse aí? Já, esse aqui já tá vendido. Miserável, eu ia te comprar ele agora. Não, esse aqui você não vai conseguir. Esse aqui também, chegou, vai embora, Nirvana. E esse Milton Nascimento ao vivo. Ah, mas pô, esse Milton nem é o melhor dele. Não, mas ele é um disco comum, barato e completo, assim, muito bem gravado e tal. Então a galera chega e fala, nossa, você tem o Milton ao vivo, custa 40 conto. Cara, vende um atrás do outro. Eu já devo ter vendido desse uns 15 diferentes. Caraca. E assim, todo lote que a gente pega, vem um, aí você fala, opa, mais um Milton, que bom. Sempre vende. Sempre vende. E aí, por exemplo, eu te falei de Picture, olha que legal isso aqui. Quando a arte é no disco. Caraca. Ah, eu já tinha visto isso em internet, mas pessoalmente eu nunca tinha visto. Esse é um disco de uma banda Exodus, que é uma banda bem pesada. A prensagem já vem com a arte. A prensagem nesse caso é uma chapa com a foto e aí um pouquinho da massa transparente, menos quantidade, né? Em cima e embaixo. Dos dois lados ele toca. Ele tem os sulcos aqui dos dois lados. Legal pra caramba. E aí o que acontece é que a qualidade de som dos Pictures é um pouco menor. Sim, porque ele é mais raso. Acredito. Ele é, né, os outros discos são mais profundos. Outra variedade legal que a gente tem aqui, tamanho. Esse aqui é um 10 polegadas. Tem uma música de cada lado nesse caso, pode ter duas, toca três. disco, ele toca todos toca eles, igual. não muda nada. E esse aqui, por exemplo, é um compactozinho do Queen, 7 polegadas. Difícil de achar esse aí também. Esse aqui é carinho. 80 pila isso aqui. Tem compacto que é mais caro do que a maioria dos LPs. Legal. Esses dias eu vendi um compacto numa feira, Almir Ricardi, Festa Funk. Levei para o Rio, feira de Bangu. Aí botei ele na frente, que eu sabia que a galera do Black Music procura esse disco. R$200 a etiquetinha. O cara chegou, ele pegou e enfiou debaixo do braço. Falou, antes que alguém pegue, isso aqui é meu. O cara já sabe. O cara já sabe. Então assim, e essa pesquisa, como é que você chega em R$200 para um compacto? Você vê quanto estão cobrando por aí. Mas não existe nenhum, nem no Discogs, nem no Mercado Livre, nem na loja virtual. O Mercado Livre não é muita referência, que tem muito louco. Mas se você pegar a média, você consegue. Aí você tira o seu. A média do Mercado Livre é uma média razoável. Você pega esse disco Dire Straits, por exemplo, você jogar lá, você vai ver que tem gente vendendo ele a 40 e está assim, leia o anúncio. Aí discos com marcas, pode apresentar estalos, não sei o quê. Tem gente vendendo a 200 falando assim, imaculado, capa nova, não sei o quê, não sei o quê. E você pega os average, os comuns ali, estão ali na faixa de 100, 110, 120, 90. Aí depende, cada vendedor põe um preço. Compactozinho do Lulu Santos, como uma onda também, só apareceu lá na época, depois nunca mais. Compactozinho do Kid Abelha, Como Eu Quero de um lado e Homem com uma Missão do outro. E aí tem os boxes, né? Box é muito legal também. Esse aqui é um box do Tom Jobim. Já é uma coleção inteira. Uma caixa com toda a coleção. 3, 4 discos. Muito bacana. E aí ele tem... nesse caso aqui são 4, essa série... Isso aqui, cara, é barato porque não tem costume de comprar box. É mesmo? Os boxes eu nem levo para as feiras. Quase não levo. Deixo em casa, se algum curioso achar na lista, falar, eu quero esse box aí, eu vendo. Entendi. Esse box aqui é um box do Bob Dylan só de CDs. Também é um box bacana. Tem encarte pra caramba aqui. Bob Dylan é sinistro. Quanto é esse box aí? Esse aqui tá na caixa aqui, já te digo. 3 CDs, super completo, cara. Legal. Esse aqui não, acho que não é nem R$100, cara. Hã?
Tá novo esse daí, hein? Tá novinho, Vou cara. fazer o Pix pra ele aqui de uma vez. 150 pros outros, 100zão você leva hoje. Vou fazer o Pix olha pra ele aí, aqui ó. de uma vez. Velho. Esse tá chique, hein? Aí, por exemplo, por que eu trouxe esse Beatles aqui? Por que eu trouxe? Isso que eu ia te perguntar. Sgt. Peppers, um puta clássico dos Beatles, tal, não sei o quê. O CD custa 30 conto. Comigo, já vi gente vendendo a menos. Aham. Mas esse tá novinho, bonitinho, o encaixe tá inteiro, não tem adesivo. Sim. Isso tudo conta. Não tem escrito, não tem Não tem nada escrito, ó. Ele abre. Abre de novo, tem foto, todas as letras, tal, não sei o quê, ó. Olha quanta página tem aqui. Grossão, tal. 30 conto. Esse mesmo disco em vinil eu vendi na feira por 180. Caraca. A diferença do vinil pro CD, basicamente, é 1/5. O vinil custa 5 vezes mais. Isso aqui é um Black Keys, a banda Black Keys. Esse CD tá lacradinho. O cara me vendeu, nunca abriu. Aquele grupo que você colocou, que você montou lá, um tempo atrás, agora eu não lembro. Você falou que era para divulgação das feiras, e aí depois a gente criou um outro para falar de música. Para falar de música e tal, tá lá ainda. Que eu também concordo música contigo. Boa, Vale do Paraíba. Porque eu concordo contigo que a galera às vezes dá uma fugida do assunto. Mas. E aí aqueles CDs que eu falei que eu vou deixar contigo para você vender, tá pros outros, sei lá o que você vai fazer com eles. Aí eu lembro que eu postei, aí, só que tipo assim, apareceu meio que de lado, assim, um Raul Seixas que eu tenho ali, lacrado ainda, cara. Nem tirei, eu não vou nem tirar ele da casca, deixa ele quietinho lá. Aí um cara falou assim, opa, eu tô vendo um Raul aí. Eu falei, não, esse aqui não vai vender, não. Eu me lembro disso, mas assim, a galera tem olho pra isso mesmo. A galera que compra tá ativa ali. O cara dá o zoom ali e fala, esse tá com plástico. Agora vamos lá, vamos buscar, é uma outra dúvida, vamos buscar diferenciar hoje a arte nacional, que é a nossa música brasileira. Você que é um conhecedor, você vai me responder com muita clareza. E a música internacional. De longe, eu já sei que o internacional é muito mais caro. Em termos de disco, assim? Não. Não. Acontece assim, a nossa música é muito rica. Sim. A música brasileira é muito rica. Na minha cabeça, eu sempre achei que os discos internacionais fossem sempre mais caros. O disco importado costuma ser mais caro que o nacional. Mas o disco pode ser importado e ser do Tom Jobim. Uma prensagem americana, japonesa, europeia. Isso interfere na venda. Isso interfere no preço. O mesmo disco lançado no Brasil e lançado na Alemanha, Mas isso por conta de questão de produção? A prensagem alemã é melhor. Não, é o que eu te falei, de longe o internacional é melhor porque a produção dos caras é diferente. Mas a matriz é a mesma, só que a prensagem lá é melhor. Então o disco vem com mais qualidade. Mas a gravação, em tese, sairia do Brasil para ser prensado lá. Isso. Não gravado lá fora. A master feita aqui, às vezes mixado lá, mas enfim. A Roupa Nova só mixa lá fora. Roupa Nova é um dos últimos discos que eu me lembro de ver eles gravando. Foi gravado no Abbey Road, no estúdio dos Beatles. Tem até um documentário e tal, não sei o quê. Então, a maioria dos artistas brasileiros, alguns, né? A gente sabe os disso. que tem bala vão gravar lá Gilberto fora. Gil foi lá fora, naquela gravação daquela música que ele fez lá, agora até esqueci com quem foi, num reggae, o cara voltou extasiado. Com o Jimmy Cliff. Com o Jimmy Cliff. Ele falou, cara, que gravação é essa? Que mundo é esse? Que estrutura de gravação nós temos no Brasil que eles não conseguem chegar próximo do que é feito na gringa. Quando os Paralamas começaram a gravar os discos aqui, o Baroni, o baterista, falou assim, olha, os produtores do Brasil não sabem gravar bateria. Por quê? Porque eles estão acostumados a gravar bateria de MPB. A bateria de MPB é diferente. Então, no Brasil é ou seja, você precisa gravar uma coisa mais esporrenta. E aí você tem que ter outra regulagem de boom. Eu não sou produtor, mas eu sei Isso eu te falo com propriedade. Gravar bateria é 90% do áudio. Então, e aí 90% da música. Hoje em dia não, depois do Rock in Rio, vieram produtores internacionais ensinar a galera do Brasil a gravar. Eu sou um início de um produtor fonográfico aí, recém-formado. Gravei poucas coisas ainda, mas eu já falo, o problema é bateria. Você não se trata de um único instrumento. Você tem vários instrumentos ali num contexto de gravação. Cara, é foda. Tem o chimbal, tem o... Não é à toa que eu saí daqui para ir lá ver o Liciel gravar. Pequenininho lá, o que tem... Né? Chimbal, é o hi-hat. Que tem os dois, que é cowbell. Mas tem um nome cara, não é à brasileiro. toa que eu saí daqui para ir lá ver o Liciel no processo de gravação. Porque o cara me grava uma bateria na minha cara, num analógico, com 3 microfones, eu tenho 7... E ele tira o som nos 3 dele, menor do que os meus 7 aqui. Eu falei, não, eu vou lá, eu quero saber a mágica desse cara. Falando de bateria aí, como tocador, batedor,
eu senti muita diferença. Vim brincar esses dias, não foi, Gui? Foi. Eu falei da afinação. A afinação pro estúdio, o Gui me explicou depois. Ele chegou aqui... As peles ficam tudo frouxa pro estúdio. Porque se deixar esticado, ele estranho tocar assim. Lembra do Tony Justin? Aham. Tony Justin, falecido, Tony, gente boa toda a vida. Fizemos uma gravação de uma música lá no estúdio do Tony. E é isso aí que você tá falando, Rafael. Cara, quando eu sentei na bateria que eu pisei no boom, que eu vi isso aqui... Aí de novo. Eu falei, ô Tony, mas que raio de bumbo é esse aqui, cara? Você vai gravar, você não vai tocar ao vivo. Ele falou isso aí. Falou, não, faz o seu, é assim, deixa que a mágica é comigo. Isso. E o Rafael foi a mesma coisa. A hora que ele sentou ali, ele falou, mas que raio de bateria é essa? Tem que afinar isso aqui. Né? Eu falei, relaxa que a mágica eu faço aqui dentro. Eu lembrei das palavras ele fez do Tony. mesmo. A gente bateu, fez uma bagunça aqui. Daqui a pouco ele sentou aqui no programa, papo, botou pra gente ouvir. Eu não acredito. Aí ele falou assim, nossa, parece que eu sou baterista. Não, e é muito louco o que você ouve na gravação, né? Por exemplo, eu tô ouvindo minha voz aqui. Não é a minha voz, não é a voz que eu ouço todo dia. É a voz que quem me ouve escuta. Isso, mas isso é cerebral, né, cara? Isso é cerebral. A nossa cabeça ali tá tudo muito próximo, condicionado em você. Não precisa de muita coisa para quem é leigo na história. Pega seu WhatsApp aqui, manda um áudio e ouve depois. Essa é a sua voz. Isso. E quando eu boto fone aqui na galera para trocar ideia, mas eu preciso ficar de fone? Cara, a princípio sim, se você não quiser, não tem problema. Mas a sua voz vai ficar diferente da minha, você vai achar estranho. Então, a gente tá fechado entre a gente dentro do áudio aqui, é maravilhoso, cara. Isso aqui é o mundo. Não, no início tinha um cara com a serra lá, eu não tô ouvindo. Nem eu. O Rafael falou que tem um cara serrando alguma coisa. Ou ele já parou, então a gente tá falando muito e não tá nem deixando aparecer. Mas voltando aqui pra questão do assunto, que ele deu uma fugida. Sempre. Sobre a questão da produção internacional, aí essa média de preço, Brasil... Isso. Então, aí, por exemplo, o que acontece? Tem disco brasileiro gravado, prensado no Brasil, que vale R$5.000. Por quê? Porque os gringos estão enlouquecidos atrás desse disco e não acham mais. Aí você tem que tabelar valor de dólar. Aí você tabela em dólar. Aí os cara... Então eu tava na feira no final de semana, tinha um cara que falou, Nandão, olha, pega esse disco aí, não sei o quê. Aí ele falou, pegou, agora larga, você nunca mais vai achar outro igual. Aí eu falei, cara, que louco. Ele falou, quanto? Eu perguntei quanto, ele falou, 5.500, mas 5.000 eu entrego. Quem cara, era esse? É um vendedor, um cara, não, mas quem parceiro que era meu. Cara, não lembro, era um baterista, um cara foda, assim... obscuro, nunca tinha ouvido falar no cara que gravou um disco que é sampleado pelos rappers do mundo inteiro. E não é os caras... Qual foi o disco mais caro que você já vendeu? Então, eu não você tenho... Não, eu lembro, sei. Foi um Clube da Esquina, versão primeiro, original, eu vendi por R$1.050. 1.050. Sendo que no Mercado Livre e nas plataformas por aí, nas lojas e tal, mais barato era R$1.400. Eu falei, eu não quero morrer abraçado com esse disco. Um LP duplo. Caraca. Mas assim, o Clube da Esquina, ele foi reprensado agora a partir da matriz digital. O som é uma bomba, uma merda. O original tá tudo lá. Se você pega um disco, um Clube da Esquina, inteirinho, sem risco, com a capa boa, não sei o que tal, ele vale para mais de 1.500. Caraca. E aí o meu tava inteirinho e tal, com a capa... Vendeu num preço tinha que uma foi marquinha, bom pra você e bom pro foi bom pra mim, eu sei quanto eu paguei, né? Claro. Então... E eu vendi para um lojista, que ainda foi ganhar o dele em cima. Ô, burro. Então, assim, esse é o mais barato gira em torno de 10 conto aí. 10, mais barato é de graça. Eu dou disco de graça à torta e à direita pros outros. Que legal. Mas, Fernandão, um detalhe interessante. Eu conversei esses dias com o Guilherme, estava conversando até sobre isso. Até pouco tempo atrás, eu achava, na minha ignorância, que o digital, em teoria, melhoraria a qualidade do áudio. Só que a gente estava conversando. Não. Foi alguma coisa que a gente viu no Instagram, não foi, Guilherme? Foi. Sabe o que o digital melhora? O long play, a qualidade de produção, a qualidade do áudio do long play é infinitamente superior tanto ao CD quanto à plataforma de streaming. Vou te dizer uma coisa que fica muito melhor em digital do que em analógico. Música clássica. Por quê? Porque você tem violinos, violas, cellos, trompas, trompetes, não sei o quê, numa amplitude de frequências menor do que quando você tem chimbal, quando você tem um gravão de rock, isso tem de funk.
eu posso estar falando besteira, mas assim, de acordo com o estudo, se tiver alguém que for ver aí, seja produtor pica das galáxias, quiser comentar aí, a gente corrige tá a gente. Mas a amplitude de frequência, questão de compressão. É. Né? O que acontece muito é da gente ter que comprimir demais. Quando é o analógico, em tese, o áudio ele já entra pronto. Isso. Então, quando o áudio ele já sai pronto do instrumento. Tanto que eu falei que eu fui lá no Liceu para entender como que ele tira o áudio pronto da bateria. Então, ele equaliza tudo muito, muito bonitinho ali, dentro do contexto. É o que eu aprendi a fazer aqui. De um jeito que ele vai entrar flat. Que aí, quando ele já entra, para mim, ele já entra pronto. Isso. E aí, o máximo que eu vou fazer são pequenos ajustes. Diferente de quando você pega um cara ali que senta o porrete de qualquer maneira. E depois eu tenho que comprimir isso para entrar numa qualidade numa qualidade ali de faixa coesa ali. De vez em quando mais plano possível. De vez em quando você vê na internet, tem muita gente que gosta de postar isso. Agora acho que até deu uma esfriada, porque todo mundo já entendeu. Que é a diferença do gráfico da música dos anos 70, 80 para o atual. Sim. O atual é todo cheio. É. E o antigo ele faz isso, ele some, ele volta, não sei o quê. Hoje em dia, se tem um momento só de pianinho, o cara leva o piano para colar no teto, cara. Eu tenho feito essa master nesse sentido que você está me falando. Depois eu até tiro uma foto da master que eu faço do áudio. Por quê? Oscila muito, né? O áudio conversado ele oscila muito. Então, para a gente jogar ele numa plataforma digital hoje, que eu jogo no Spotify essa conversa também, eu preciso que ela seja o mais plana possível. Porque a gente dá uma risada aqui, aí o cara tá ouvindo, puta que estoura o ouvido do cara. Não, então eu tento planificar ele da melhor maneira possível para ser um áudio menos cansativo. E se você nivelar pela risada, o resto fica baixo. Então eu preciso ajustar ele que ele seja plano. E aí, Rafael, aí é onde entra isso que você está dizendo. E existe uma outra questão ainda dentro do contexto do músico em si. O músico, quando ele é músico bom pra caramba, o cara ele tem uma cadência regulada do início ao final. A pegada da bateria é a mesma. E quando eu falo pra ele, você tá batendo fofo, igual eu falei um tempo atrás, é aquele cara que ele faz assim, ó, na primeira, aí na segunda ele faz assim, aí na terceira ele... Então não tem uma cadência. Isso pro produtor... você tem que ficar trocando, o cara tá no sal. E aí você não consegue alinhar um áudio. Então por isso que a gente fala, cara, no início ao final da mesma pegada. O guitarrista é a mesma coisa. Não tem essa de você jogou uma distorção, aumentou o volume no talo e depois você volta pro refrão, você abaixa. Isso serve pro DJ condições. também. Eu acho que na mesma pegada sua. Eu tô mixando um negócio. Se de repente a música que eu entrei é mais baixa, eu não posso entrar no normal e querer aumentar no meio. Eu tenho que saber antes, no fone eu percebo isso. Claro. Se ela vem mais baixa ou vem mais alta, eu já dou o ganho ali antes de entrar. Para ela entrar igual, porque quem está na pista não tem que estranhar. Não. Quem está na pista tem que sentir uma coisa só. Da mesma forma, é isso. Por isso que o Rafa perguntou sobre a questão de como era antes e como é hoje. O digital veio para acabar com tudo. Infelizmente, o digital veio para acabar. Diga. Ainda nessa parte. Eu acompanho até pouco tempo atrás, estava mandando bastante para o Guilherme. Faz tempo que não aparece para mim. Tem acho que é Curitiba, tem uma fábrica, uns rapazes, pelo menos no Instagram, são rapazes novos. Que eles acho que é Sintonia montaram uma Vinil. fábrica de prensa, de vinil. Uhum. E ali você vê, eles até fizeram um vídeo explicando como é a matriz, como faz a matriz. Aquela matriz que eles estão produzindo para esses novos vinis é digital ou é analógica? Então, se fosse o cara do estúdio de Patidal Férias, eu podia carimbar que é analógico. Não deve ser analógico, mas eu tô quase, sem conhecer, eu consigo arriscar que é digital. Não deve ser. E eles estão produzindo muito disco desse que você mostrou com o desenho. Picture. Eles postam direto. Aí quando ele roda, faz um efeito. Quando bota ele na visual, né? Faz um efeito. Pô, tem um Santana outro dia que o carinha fica correndo. Eu vi esse. Você viu? É super bonito. Não, realmente é bonito, mas eu acredito que deva ser digital sim, Rafa, porque hoje aqui no Brasil eu posso estar enganado, cara, mas fazendo arte independente, totalmente no analógico é o Licial. E é aqui do nosso lado, cara. Do nosso lado. Não, e é muito E ele tá fazendo isso. A fita que ele grava, ele tira o trecho, envia, e essa fita é convertida no analógico para a matriz do vinil. Isso. É isso que acontece. Engraçado, Fernando, que você comentou da fita cassete que não vigora tanto porque a magnética perde. Eles estão voltando também com a fita cassete. Sim. Eles estão voltando a produzir. Exatamente. Produção nova, sim. É que recuperar as antigas é que é difícil. Sim. Porque é um processo que a fita, o magnético soltava. Isso do meu de rolo ali mesmo. Conforme ela vai rodando ali, ela vai soltando. Aí você tem que uma poeirinha danada. Aquele monte de Walkman velho que engasgava, você ficava na caneta Bic se enrolando.
Aquela coisa que os jovens nunca vão entender a relação entre uma caneta e uma fita cassete, né? Eles nem sabem o que é fita. Não tem condições. Engraçado que eu tenho em casa 2 Walkman. Um Discman de CD e um MD. MD, nossa! Discman de MD. Quadradinho. Que eu tenho também lá. Mas os Walkman... As minhas fitas cassetes, um dia, eu fiquei de saco cheio, peguei todas elas, abri, tirei todas as fitas, fiz um painel na parede, aí eu abri uma de cada tamanho, aí ficava uma mais alta, uma mais baixa, então eu amarrei tudo numa calha e ficou lá durante 3 meses enfeitando a minha garagem, até que um dia eu recolhi e joguei fora de vez. Não, eu falei, não dá, cara. Cada vez que eu botava uma pra tocar, tocava meia música, tinha que tirar, limpar o cabeçote e tal. Não tem como. Aí eu guardei assim umas 3, 4, só pra falar, tipo, daqui a um tempo eu mostro pro neto. Falei, ó, eu também guardei uma do Chico Sainz, uma do Nick Cave e mais sei lá o quê. Você tem disco de Nação? Tem o disco do Chico Sainz, Nação Zumbi, o primeiro. É mesmo? Primeira prensagem, lá de... Cara, eu não tenho comprado espaço. em Recife. Maneiro. Eu não tenho espaço ainda aqui, mas eu tenho a proposta de um dia botar meu cantinho ali pro meus discos, comprar uma vitrola boa. É que seja essas novas agora, só pra botar pra rodar. Então, ó, de vez em quando aparecem umas vitrolas boas. Eu peguei um lote de disco agora, tinha um pai de um amigo que faleceu. Um amigo falou, olha, a gente vai vender o apartamento e tal, toma aqui os discos do pai, toca disco e tal. E é um Technics, cara. É um Technics caseiro. E veio funcionando? Então, ele tá funcionando, só que ele tá muito empoeirado, porque ficou 3 meses lá parado. Aí eu falei, antes de botar ele pra rodar, eu quero dar um jato de ar. Um sopro, Dá para poder limpar e tal. Porque para quem não sabe, esses equipamentos antigos você não limpa com álcool isopropílico, você não limpa com água, é sopro. É sopro. Eu tô pensando até, qualquer hora eu enfio no carro, levo num posto de gasolina e faço um ali. Só para dar a primeira, depois eu vou direito em alguém que tenha um jato de ar com bico fino e tal. Essa questão, né? Você estava falando dos valores e tal, o disco vai variar muito. Cara, varia demais. Mas as vitrolas estão caras, cara. Então, cara, eu não comprei ainda por causa disso. Eu tenho tocadisco à venda lá de uma marca Ion, que é uma marca dessas novas aí, por 550 conto. Não é um absurdo. Mas esse Technics certamente vai passar de 1.000. Pois é. Porque ele tem pitch, ele é 3345, ele é correia, belt, né? Tem o Direct Drive, que não tem correia. Você liga ele, já sai rodando, ele é eletrônico, que é o que mais dá problema, e tem o Belt Drive, que se a correia afrouxar, você troca a correia e ele vai embora. Tá novo. Cara, de novo. Agora pergunta de leigo, essas que vende aí na internet, de 300 conto, 400 conto... O problema dessas é que as agulhas são muito ruins, cara. Uma agulha que custa 20 conto na China. Aí ela é Bluetooth, é rádio e é disco? Não é nada. Mas funciona mesmo, roda. Toca o seu disco, agora não tem a qualidade que você espera. E aí... Com relação ao toca-disco lá, igual eu te falei, a questão é a agulha, então, se for o caso. A rotação é 45, igual você 45, falou, beleza. 33, a qualidade está saindo daquela agulha ali. Porque a correia, às vezes, ela pode estar frouxa, gasta pelo tempo. Entendi. Você troca a correia, põe uma justinha de novo, ele vai rodar. Porque às vezes você põe um toca-disco antigo, ele começa a tocar... E não vai. Ele fica rateando. Entendi. E é uma correia frouxa. Ajustou. Maneiro. É igual a correia de carro. Sim. Tem hora que você tem que trocar. É borracha, desgasta. Pô, que legal, cara. Mas tem toca-disco, tem os toca-discos profissionais, as Technics MK2 de DJ que custam 5, 6 pau cada uma. E tem toca-disco de R$500, bom. E tem essas porcarias de 300, Oba Box da vida, que é uma bomba. Eu te perguntei. Na minha cabeça... A Oba Box nunca vai me patrocinar, porque eu só falo mal deles. O processo, Rafael. Cara, que história maneira, que legal. Rafael, o que você acha aí, cara? Tem mais alguma coisa que você queira complementar? O Fernando já vai me arrancar 100 conto. Quero fazer um jabá. Claro. Nossa feira de Resende. Próxima feira de Resende vai ser no dia 6 ou 7. Agora tem que olhar mesmo. Deixa que eu olho aqui. Vê que dia que é sábado. 6 ou 7 de dezembro. Acho que é 7. 7 de dezembro? Sábado. Acho que é 7. Dezembro? Sábado, 7 de dezembro. 7 de dezembro. Mas então fala pra galera que você é o cara Resende que idealizou Shop. aqui. Eu participando dessas feiras todas por aí, Rio, São Paulo, Campinas, Pinda, Taubaté, São José, Lorena, né? Eu falei, Resende tem potencial para isso, cara. Em Resende só tem uma loja, que é o Sebo. Na verdade tem 2, tem um outro rapaz em Campos Elíseos ali que também tem os disquinhos para vender. Sim. Mas falta um movimento ali pra galera que gosta de vinil, e não é pouca gente.
Aí eu conversei com o pessoal do Resende Shop, eles me abriram a porta na hora. Que legal. Falaram, vamos fazer e tal, e já fizemos 6 edições. Estamos indo para a 7ª agora. E olha que eu tô nessa há 2 anos. Em pouco tempo, cara. Você abraçou a missão mesmo e veio. De 3 em 3 meses eu tento fazer uma lá no shopping. Show que é de bola. Cara, conta comigo no que você precisar. Pô, divulgação, aí, pode sempre, marcar lá no sempre. estúdio. Se quiser fazer uma chamada, uma gravaçãozinha. Se você quiser aproveitar o momento, assim, faz uma chamada direta, eu faço recorte, te mando depois. Show de bola. Você não precisa fazer uma chamada específica dessa feira, mas faz uma geral. E aí no dia você usa o vídeo e faz embaixo. A câmera tá para você aí. Fala pessoal, mais uma feira de discos do Resende Shopping chegando. Espero vocês nesse sábado, lá no 2º piso do shopping. Conto com todo mundo, vai ter mais de 6, 7 expositores de várias cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Lorena. É só chegar que vai ter muito disco bom. Geralmente tem cerca de 8.000 títulos na feira. Não tem como você perder. Vem! Boa, garoto. Boa. Fernando, eu acho que por hoje é isso, cara. Não sei se tem mais... Rafael, se tem mais algum assunto que você queira aí, cara? Se ficar, eu fico aqui o resto da manhã, cara. Cara, 10 horas já, cara. Nós estamos aqui de prosa. Meu próximo compromisso coisa boa. 12h30. O círculo de amizade do Gui é estupendo. Só tem gente top pica da galáxia. Pô. Fernandão, já vou me antecipar. Cabe a gente sentar mais uma vez para trazer outros temas, outras prosas. Bora falar dos trabalhos de DJ de hoje em dia. Que, cara, é muito diferente ser DJ hoje. Quem tá vindo agora, essa semana, se não fosse... Não, hoje DJ vem semana que vem. Hoje vem meu amigo... Fernandinho. O Serginho. Fernando. O Serginho Fernando, ele é foda. O Serginho é demais. Diz que eu deixei um abração pra ele. Claro. O Serginho, eu conheci ele, cara, nos rock maluco aí que eu ia. Agora eu tô meio parado, eu tô meio quietão, porque construindo isso aqui, montando essa estrutura, eu fiquei mais caseiro pra chegar nisso hoje. E eu tô trazendo só a galera que eu acho que é boa mesmo, cara. Não que vai vir um outro. Não, todo mundo vai vir dentro do meu projeto. Mas assim, o Serginho tinha como escapar, não? Serginho. Ele acha que é bom e chega aqui e os caras são top demais. Rafael tá assustando comigo. Eu e o Rafa, a gente já se conhece há mais de... Muito bom conversar com você hoje, Fernando. Muito bom. Pô, valeu, meu irmão. Prazer todo meu. Um prazer. Pode ser que dia 7 eu tiver desfolga. Eu vou aparecer lá na feira. Pô, e assim, para vocês, isso offline, fora do ar total. Agora eu comecei a receber cliente em casa, assim, galera que quer ver disco em casa. Que legal. E isso, cara, para mim é uma coisa que No começo eu ficava meio assim. Não, eu me ofereço ir lá conhecer esse acervo. Cara, e não é só o acervo, assim, eu tenho agora convite pros brothers mesmo. Tem uma mesona de sinuca. Vamos lá, ué. 2 toca-discos e 8.000 vinis. Ô Rafael, meio-dia que nós vamos lá? Tamo lá, só chegar. Que maneiro. Eu quero te apresentar esse colega que eu te falei, o Evandro. O Evandro, eu vou ter que ir na casa dele, porque o miserável nem o WhatsApp tem, o telefone você liga, não funciona. Ele tem muito disco na casa dele. Ele tem uma prateleira lá gigante. Não tá desapegando. Ele é muito apegado na realidade, sabe? Mas sempre que vocês souberem de alguém que esteja desapegando... Não, mas eu acho que com ele você consegue... Aí é assunto de profício, né, cara? O Evandro, pra você ter uma noção, talvez você não vai lembrar, mas pela história que ele me conta, ele foi um dos que ajudou o Claudio Honor a montar todo o processo. Eu sou muito amigo do Luciano. Aliás, o Luciano é um cara que você tinha que chamar. Ué? Luciano, filho do Claudio Honor Rosa, ele mantém a cultura dessa cidade pulsando, cara. Você pode mandar mensagem para ele, me manda contato, se você conseguir. Ele tá lá na casa na casa Claudio Honor. Mora metade do tempo em Minas, metade do tempo aqui. Cara, ele agita troço toda hora. Vamos lá, vamos trazer esse cara aí. Coisa do samba, que eu falei coisa muito da cultura de Resende, da história de Resende. É o que eu falei pro Rafael, eu acho que tem um espaço de mídia, que é o que eu tô pretendendo alcançar a métrica de 1.000 para abrir ao vivo, para ter essas coisas. Meu pai chegando ali, né? Eu acho que isso é legal pra caramba, as pessoas verem que a gente é ser humano, igual todo mundo. Na época da pandemia eu tentei fazer isso para fazer minhas lives. Eu fiz muita live na pandemia. Fiz 50 e tantas lives, como assim, batendo papo e tocando música. E, porra, cada dia eu fazia um tema diferente. Não, é muito legal. Mas não cheguei a 1.000, não consegui botar no YouTube ao vivo. É difícil, cara. A galerinha acha que abrir isso aqui e fazer não é fácil não, cara. Fácil, não. Eu sou chatão pra caramba, o Rafa fala, eu sou chatão. Eu não quero botar pessoa pra sentar aqui na minha frente e falar um monte de borracha que não vai me agregar em nada. Não, eu quero isso, eu quero conteúdo, eu quero cultura, eu quero mostrar pra galera que isso aqui é vivo. Eu quero mostrar pra galera que você é veiculador de arte, que você é um cara...
É isso, cara. Se não fosse assim, e eu achei muito legal quando eu te mandei mensagem. Falei, Fernando, eu todo humildezinho, com medo danado. Você, Que isso? não! Falei, putz, grila. E na hora, não, vamos lá. Eu falei, Rafael, vai vir um cara aqui que você não tem noção. Eu adoro contar essas histórias. E a cada dia que vem um, ele fala, pô, onde você descobriu isso aí? Eu falei, é minha vida, rapaz. 20 anos aqui em Resende. Minha vida é andar por esse país. E, cara, brigadão. Porra, é nóis, tamo junto. Valeu. Desculpa alguma coisa. É isso. Galera, ó, o Fernando vai me mandar depois lá o link do Instagram. Nós vamos colocar ali o link para todo mundo seguir. Você que tá aí, compartilha nosso vídeo, dá o like no canal. E é isso. Valeu, obrigado, galera. Tamo junto. Valeu, até mais. Caraca, ó, chega a arrepiar, meu Que irmão. isso, velho. Obrigado mesmo, velho. Obrigado pelo seu tempo. Porra, tamo juntasso, mais uma vez. Esse do Bob Dylan você pode deixar que é meu. Ó, já deixa aí.